Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o nosso coração peludo. Se você está chegando pela primeira vez, bem-vindo. Se você já é um pelúcio antiguinho aqui do nosso coração, vamos juntos em mais uma jornada de autoconhecimento, falar sobre relacionamento com ela, que nos ajuda, que nos traz as falas terapêuticas importantes, com Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, minha querida, tudo bom? Um olá para todo mundo que está nos escutando e nos vendo, né? Aqui. Muito contente, principalmente por ser hoje, né? Um dia que eu vou falar um pouquinho sobre a temática base deste meu primeiro livro. Isso mesmo! Você que gosta do trabalho da Pamela já tem a oportunidade, inclusive, de reservar o seu exemplar. Claro que o livro estará em todas as livrarias, mas caso você queira, assim, né, com aquela certeza absoluta, quem sabe com autógrafo, escreva para eventos@pamelamagalhães.com.br. É só mandar lá que você quer o livro, que você vai, enfim, depois trocar ali o seu endereço para ficar tudo certinho, para você receber o seu livro da Pamela Magalhães, esse livro que tem como título Se Amar, Amar e Ser Amado. Essa vai Isso ser a mesmo. tônica hoje aqui desse podcast. É. Lembrando, né, Pamela, que vocês que nos ouvem ou nos assistem na nossa live de gravação toda terça-feira às 17 horas em youtube.com/dicas de vida, são vocês que nos orientam aqui nos temas. Via de regra, são vocês que mandam ali pelas DMs do nosso Instagram o que é que vocês querem que a gente fale por aqui, não é isso, Pamela? É isso mesmo. Estou muito contente. É o meu primeiro livro. Esse livro ele traz mais de 80 e poucos textos que eu fiz pensando nessa ideia principal, né? Que eu falo que essa tríplice aí, se amar, amar e ser amado. Falo que se amar é a base de tudo, né? Amor próprio é um tema que eu falo há muito tempo. E esse exercício da gente aprender a se amar, entender como amar e se autorizar e se permitir ser amado, eu acho que uma vez que aprendemos isso, entendemos o porquê estamos nesse mundo. Então, fiz ali infinitos textos muito especiais trazendo essa temática de um jeito gostoso para você ler esse livro de trás para frente, do meio para frente, para trás, abrir uma página, se perguntar alguma coisa e abrir essa página para ver a reflexão que vem, para você conseguir ponderar sobre isso de um jeito gostoso, né, para não ser um livro cansativo e sempre muito focado na possibilidade do insight, né, da autopercepção e do aumento da perspectiva, né, dessa ampliação de perspectiva da vida em si. Bom, então, entendam. Tem o livro com esses textos que vão gerar essas reflexões, esses pensamentos. E tem hoje o podcast que a gente vai permear aí alguns dos temas que são Isso. explorados ali de forma mais subjetiva, provocativa, nos textos que a Pamela escreve. Quem segue a Pamela no Instagram já está bem acostumado com esses textos, que muitas vezes a gente se identifica, que a gente começa a pensar sobre, que a Pamela posta nas redes sociais dela, né, Pamela? E quem não conhece meu trabalho, tá caindo aqui de paraquedas, ó, vai se acostumar rapidinho, tá? Porque é coisa boa, é coisa gostosa, é importante. A gente fala do coração, né? Como todo mundo carrega um coração no peito, nada melhor do que conhecer melhor, né? Se familiarizar com ele. Então vamos aqui para o nosso primeiro item. Vamos começar pelo se amar, porque a Pamela já deu o Opa! spoiler que o se amar é a base de tudo, É, é onde tudo começa. Então é. a gente tem que, de fato, valorizar isso, Pamela, né, para iniciar essa carreira no amor. Olha, você sabe que outro dia eu estava comentando com uma amiga que a gente estava falando agora sobre escola, né? E que ninguém aprende na escola a se amar, né? A gente aprende um monte de outras coisas, mas a gente não aprende a se amar. Se amar, a possibilidade da gente se olhar, se perceber, se entender, gostar de si. O ser humano, ele vem ao mundo dependente, né? O ser humano é uma espécie que depende. Se deixar um bebezinho ali na rua, ele não vai sobreviver, né? Jogadinho ali num canto. Vai precisar de alguém que
que cuide, que trate, que dê alimento, que oriente. Então a gente vive um mecanismo desde sempre que a gente olha para fora de si para enxergar o outro e através dos olhos do outro se perceber. É interessante como há essa ponte, né? Eu preciso do outro para conseguir me encontrar, né? Não por acaso o Winnicott fala: sou visto, logo existo. Então a criança, todos nós fomos crianças um dia, nós olhávamos ali para os nossos cuidadores, aqueles que estiveram conosco nas nossas fases de desenvolvimento, e esperávamos ansiosamente pela validação, pela percepção daquilo que somos, através dos reforçamentos, através de um olhar carinhoso, amoroso, que validasse aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente é, porque por incrível que possa parecer, aquilo que nós somos aos olhos dos outros, em muitas vezes possa ser alheio a nós mesmos. Não é tão óbvio assim. Então nós precisamos sim de um olhar que mostra, que aponta, que estimula, que incentiva. E grande parte das pessoas não recebe esse olhar suficientemente bom. Muitos de nós somos negligenciados nesse acolhimento, nesse reforçamento, nesse fortalecimento do eu. Então a gente cresce, talvez, muito fragmentado sobre quem somos, o que temos. E justamente por isso existe tanta dependência afetiva, existem tantas pessoas que precisam, mesmo adultas, né? Buscam no outro ali a razão da sua existência, a razão da sua vida, o colorido do seu ser, o ar que se respira. Então o outro fica sempre ali sendo um suporte, sempre um apoio fundamental, né? Por quê? Porque não se tem lá atrás um exercício de, bom, por acaso se eu tive ali as falhas nas minhas fases de desenvolvimento, eu vou aprender a me amar, né? Eu vou aprender a me perceber. Então a gente fica meio perdido e nos reflexos das nossas relações que a gente começa a perceber esses gaps que existiram nas nossas fases ali, que foram fundamentais para que a gente conseguisse se perceber e se fortalecer quanto ser humano. Acho que a Pamela já entrou aí com a história dos prejuízos para quem não se ama. Bom, tem essa parte da infância, né? Alguma coisa que a gente não tem muito controle, digamos assim, né? A gente não escolhe exatamente onde a gente vai nascer ou que a gente vai compreender como criança daquilo que também nos entregam. Porque agora, como mãe, eu fico pensando, gente, é uma loucura, porque a gente tenta entregar o máximo, mas Claro. acho que a gente deve errar infinitamente, apesar da boa intenção. E cada um bate de um jeito, né? A gente vê que cada filho é de um jeito, tem uma personalidade, compreende, por exemplo, até uma bronca, um compreende de um jeito, o outro é mais sensível, o outro nem liga, ou até liga, mas não demonstra, enfim. É muito difícil. E aí a Pamela já trouxe também essa história. Bom, aí você cresce, percebe que de repente aquilo não foi o ideal. E aí, se a gente não consegue ressignificar, entramos aí nessa parte dos prejuízos, né, Pamela? Porque na verdade, as inseguranças que a gente possa apresentar, a baixa autoestima, que é essa percepção bastante fluida sobre si, né? Essa dificuldade de se notar, de reconhecer as suas virtudes. A baixa autoestima faz com que a gente fique muito mais ligado nos nossos defeitos, nas nossas limitações e também na nossa percepção, muitas vezes, completamente distorcida, né? Sobre nós. Não é raro você encontrar pessoas pela vida que para você elas têm um valor imenso, você consegue naturalmente ver, né? Tranquilamente você vê os valores dessa pessoa, mas ela não incorpora, né? Você vê ela de repente mais destrutiva, você vê ela mais sabotadora, você vê ela muito mais acanhada, uma pessoa que não se permite. Porque quanto mais eu me amo, né? Quanto mais eu gosto de mim, quanto mais eu me aceito, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me aproprio daquilo que eu sou, eu me abraço, né? Acho que seria bem isso, eu me abraço. Mais eu consigo me posicionar na vida
né, diante daquilo que eu quero, das minhas realizações, dos meus sonhos, das minhas expectativas de vida. Eu fico mais alinhado, né? O se amar, a possibilidade de eu ter um amor próprio mais equilibrado, ele me poupa de muita coisa. Eu acho que ele me blinda de várias situações e ele me dá uma certa linearidade entre a minha natural percepção daquilo que eu tenho e daquilo que eu posso conseguir, né? Quanto mais eu me amo, mais encorajado eu sou na vida, né? Quanto mais eu me amo, mais eu me arrisco também. A pessoa que se ama, ela entende que muitas vezes ela possa não se dar bem. Ela até aceita essa máxima. Poxa, eu posso não me dar bem ali, eu vou viver frustração, porque a pessoa que se ama e a pessoa que não se ama vai se frustrar, né? Não tem diferença, as frustrações fazem parte da vida, estão aí. Os obstáculos, as obstruções de caminho e tal. Mas quando eu me amo, eu tenho mais respaldo para lidar com tudo isso, né? Porque eu tô comigo. Quando a pessoa fala assim, mas como assim se amar? Eu falo, o princípio do se amar é a base de tudo. É quando eu estou comigo. Quando eu não me amo, é como se eu estivesse fora de mim. Sabe? É meio que assim, tem uma alma no corpo, mas essa alma não reconheceu esse corpo. Mais ou menos assim, esse corpo ele tá vazio. E por ele estar vazio, ele fica frequentemente buscando preencher-se dos outros. Então, quando todo mundo me elogia, eu tô feliz, né? Quando todo mundo me gratifica, legal. Quando todo mundo me elogia, quando todo mundo diz que as coisas que eu fiz foram bacanas, quando as pessoas correspondem ali com aquilo que eu desejava. Mas, por acaso, quando aparece um não, quando aparece uma opinião diferente, algo contra, pronto, aquilo já me faz retroceder, aquilo já me paralisa, porque não tem esse recheio meu de mim para que eu segure a onda. Então, vocês já anotaram aí, né? A resposta para a pergunta que está no GC aqui da nossa live, se amar é o começo de Começo de tudo. tudo. Sim, é o começo de tudo. É esse estofo que todo mundo precisa para, de fato, não cair nessas ciladas, né? Nesse vazio existencial, nessa falta de preenchimento, né? De contorno. Agora, Pamela, existem passos essenciais para a gente se amar? Existe tipo, calma, agora vamos começar, vai. Se não foi até Claro, agora, qualquer. tem como começar. Você sabe que uma das coisas mais legais quando eu falo desse assunto é que quando você falou os passos essenciais, primeiro eu pensei em falar um pouco da criança, né? Mas eu também gosto de falar do agora, porque o legal de se amar é que você pode se amar sempre. Você pode se amar hoje, agora, né? 5 e pouco. Você pode se amar hoje, meia-noite. Você pode se amar sempre, nunca é demais, né? As pessoas fazem uma comparação muito infeliz. Eu vejo às vezes em alguns posts assim, amar com narcisismo, né? Ou se amar com egoísmo. Não tem nada a ver, gente. Se amar é sobrevivência, né? Se amar é o começo de tudo. Quando eu me amo, eu consigo amar de verdade, né? Quando eu me amo, eu amo de verdade. Porque quando eu me percebo, eu gosto de mim. E não tem nada a ver gostar de mim por eu ser linda, perfeita, maravilhosa. Não é associado a isso. É se amar do jeito que se é, né? É se aceitar, é se perceber, abraçar a sua própria história. Mas eu posso dar uns exemplos com criança que eu acho bem legal, que para quem aí é mamãe, papai, titia, não importa, qualquer um, tendo filho ou não tendo filho, as crianças estão na vida e a gente sempre pode ajudar, direto ou indiretamente, uma criança a se amar um pouco mais, né? A criança, naturalmente, quando ela se aproxima de você, ela tem a tendência de mostrar algo que ela tenha em si. É muito comum. Ela vai mostrar o tênis dela, olha, né? Ela faz, ó. Ela pega o cabelo, olha meu cabelo, né? Ela pega, mostra um machucadinho pra você, aponta um machucadinho, ou ela aponta algo em você, né? Ela aponta e ela quer saber. Numa perspectiva de fora, você diz que óbvio, né? Quando ela aponta numa pinta sua e fala, ó, né? Na verdade, ela quer só que você valide que aquilo existe quando ela vê, né? Na verdade, ela está te dizendo assim, por exemplo, mamãe, isso que eu vejo com os meus olhos é de fato real? Existe. Eu posso acreditar, mamãe, naquilo que vejo?
E quando ela diz pra você, olha o meu sapato, olha o meu tênis, minha tiara, minha blusa, que ela mostra várias vezes, ou quando ela pede pra você contar várias vezes a mesma coisa, ela diz pra você também, mamãe, papai, isso é meu, isso me pertence, isso é bonito, isso é especial. E quando você diz, filha, é o seu cabelinho, filho, é o seu tênis, que bonito, que legal, que bom que você tem essa bola, né? Que lindo que é o seu reloginho, esse aqui é o seu cachorrinho. Quando você traz com afeto aquilo que é dele ou aquilo que ela viu, você fortalece a percepção e a segurança que a criança precisa ter sobre aquilo que ela aponta e reconhece quanto dela. Então a gente está falando sobre a apropriação do todo e a integração. Por isso que às vezes a criança ela vê você chorando e ela fala assim, chorando, mamãe? Tá chorando? E às vezes a mãe fala, não, filho, a mãe tá lá aos prantos. Não, filho, não tô. E nesse momento é um erro, você não tá poupando o seu filho, né? Você tá dizendo pra ele que, filho, o que você tá vendo não existe, tá? Então, nessa hora, sim, mamãe tá chorando. Mamãe tá chorando, mas vai ficar tudo bem. Né? Você valida a percepção e você tira das costas da criança, né? Que ela não tem que sarar seu choro, ela não tem capacidade de sarar seu choro, mas você valida, mamãe tá chorando, tudo bem, mamãe ficou triste, mas vai ficar tudo bem. E isso ajuda no fortalecimento daquilo que eu vejo e daquilo que existe. E assim como nós estamos falando que a base da nossa existência é o amor, né? Nós nos alimentamos de amor. Eu tenho uma frase que eu digo assim, todos nós viemos no mundo para amar e sermos amados. A gente esquece, mas todos nós viemos aqui para amar e sermos amados. Tem uns que se confundem, né? Que acham que vieram aqui para outras coisas, mas na verdade a gente veio aqui para amar e ser amado. O amor é o principal alimento. O afeto, ele está em tudo que nos afeta. O afeto é o principal. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tiver amor, você se sentirá pobre. E você pode não ter todo o dinheiro do mundo, mas se você souber se alimentar das pequenas coisas que não são coisas simples da vida, você é um afortunado. Então, é essa capacidade de enxergar amor quando se tem amor em si. Agora, acho que tem coisas que sempre a gente tem que lidar, né? Para chegar nesse ponto de se amar, por exemplo. Se perdoar é uma dessas coisas, Pamela? Muito. Falei da criança, né? Para entender um pouco como os exercícios do se amar na criança, mas no adulto a gente pode começar a se amar abraçando a nossa história, e todas as nossas histórias têm os nossos tropeços, né? Eu acho difícil alguém que a gente pare para conversar e que pense na própria vida e que não olhe os seus tropeços, as suas falhas, aquilo que não foi legal, uma decisão que não foi a melhor de todas, uma escolha ali que de repente foi um pouco mais impensada, e às vezes rumina um arrependimento, uma autopunição, e essa pessoa tá ali o tempo inteiro, ou não perdoa alguém ou não se perdoa, e aquilo parece que vai envenenando o íntimo, né? Eu falo que tanto o auto-perdão é libertador, quanto perdoar alguém. As pessoas associam muito o perdoar uma pessoa como isso ser bom pro outro que não merece, né? Ele não merece meu perdão, ela não merece meu perdão. Mas quando você perdoa alguém, não é pelo outro, né? É por você. Porque todo ressentimento mantido é um vínculo, é um elo de ódio, uma energia gasta, né? De uma história mal resolvida que se torna pendente, que te liga a essa pessoa, né? Você pensa nela, te dá raiva. Você pensa nela, te dá uma coisa ruim. Pra quê? Perdoa, liberta, corta esse elo, né? Eu acho que a gente não tem que ter elo com aquilo que não acrescenta. A gente não tem que manter ligação com aquilo que já foi, com aquilo que faz parte do nosso passado. A gente tem que se perdoar, porque aí a gente tem mais espaço para se amar. A ausência do perdão, ela vai tomando espaço no nosso íntimo. Um espaço ruim, um espaço morto. Quando você perdoa, você limpa, você liberta. E aí todo aquele espaço ali que fica se torna hábil para se encher de amor. É essa
visão que a gente tem que ter. E aí você já começa se amando, né? A Dete Paiva, que está acompanhando a nossa gravação aqui no YouTube, escreveu o seguinte, ó: quando eu me amo, eu não me abandono nem me maltrato. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma das frases que eu digo também bastante é nunca desista de si. Porque nos momentos doídos, difíceis da vida, a gente, sem perceber, pode se maltratar. A gente pode, de repente, dormir mal, então a gente não se dá o direito do sono. A gente pode comer mal, porque a gente fica com raiva e a gente não cuida do nosso corpo. A gente fica buscando um prazer imediato que dura segundos, mas com uma comida que vai ficar ali a vida inteira, talvez entupindo as artérias do nosso corpo. Então eu penso que quando a gente começa a se tratar com mais carinho, justamente nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos que estão complicados, é quando a gente começa a se amar. E se amar pode se tornar um hábito. Quando você se conscientiza que você está se amando. Como eu disse, isso tinha que ser aprendido lá atrás, porque a gente aprende a acordar de manhã e escovar os dentes. Antes de dormir, escovar os dentes, tomar um banho todo dia, né? A gente aprende várias coisas que se tornam hábitos e a gente poderia também incluir amar-se. Você se amou hoje? Ninguém pergunta isso, né? Você se amou hoje? Ah, mas como assim? Você se amou? Você olhou no espelho e disse assim, caramba, você tá fazendo o seu melhor. Parabéns. Que orgulho que eu tenho de você. A gente espera dos outros, mas a gente esquece de fazer, né? E a gente pensa às vezes até conquistas. em falar para os outros, né? Mas para a gente mesmo... Você, por exemplo, você acordou hoje, olhou no espelho e falou, parabéns, Paulinha. Eu não falei. Parabéns, muitas felicidades. Hoje é meu aniversário, gente, nessa gravação. Eu vou dizer que tá um dia tão louco que eu ainda nem olhei, acho que no espelho, talvez. Então eu acho que... Eu vou fazer isso sim, esse exercício. Vale. Além de eu já ter te dado parabéns, você é minha parceira querida, eu te admiro muito, você é uma mulher guerreira, dedicada, esforçada, de um coração imenso, que se empenha muito em tudo que faz, muito comprometida, sensível, humana, né? Você é uma mulher de garra, me orgulho de estar aqui, me sinto muito honrada de estar aqui com você. Mas eu acho que você tem que fazer isso. Eu vou fazer. Tá faltando um pouco disso, eu acho, porque a gente já teve um episódio aqui nesse podcast, que inclusive é um dos nossos episódios mais ouvidos, Pamela. Ah, é? Que foi sobre autoestima. Né? Que legal, que legal. Eu acho que se amar tem bastante a ver com essa percepção do que é a autoestima, de como ter uma coisa saudável aí, né? Você sabe que eu vi aqui, porque às vezes eu tô olhando para você aqui, eu olho bem rapidinho as perguntas e eu vi alguém que perguntou assim, como eu sei o saldo do amor próprio, né? E a autoestima é a mola propulsora do amor próprio. Então, assim, para eu entender o meu saldo de amor próprio, eu preciso entender como vai a minha autoestima. E a minha autoestima é o quanto eu me estimo. Uma dica boa que eu dou é assim, quando você acha que teu amor próprio não tá legal, quando você fala, putz, não tô me amando, não sei por onde começar, acho que minha autoestima tá muito ruim e tal, e às vezes as pessoas associam muito com uma situação, né? Ah, levei um pé na bunda, caramba, eu olho no espelho e me acho um lixo, aquelas coisas, né? As pessoas às vezes elas vão muito por uma situação específica. Então você começa a fazer assim, pensa sobre as pessoas que você mais estima, ou a pessoa que você mais estima, estima gostar, né? A pessoa que você mais gosta. E aí você pense tudo que você faz por ela. O carinho que você dá, o quanto você se preocupa com ela, tudo que você faz ali, que você mobiliza para fazê-la bem, feliz, né? O quanto você se importa. Daí você não deixa de fazer isso para ela, você continua fazendo, porque você gosta dela, ela é importante para você. Mas você faz também para você. Então você vai fazer pra ele e vai fazer pra você. Sabe aquela história? Você faz um pouquinho pro outro, faz um pouquinho pra você. Faz um pouquinho pro outro, faz um pouquinho pra você. E nessa, esse amor que você tem por essa pessoa continua crescendo, ao passo que o seu amor por si mesmo cresce também. E não tem como eu viver um amor legítimo por alguém se em paralelo eu não estiver nutrindo o meu por mim. Encontrei aqui quem fez a pergunta, como identificar o saldo do nosso amor próprio, foi a Yasmin Vargas Hofmeister, acho que é assim que fala, Yasmin, que está participando da nossa gravação aqui.
Vocês podem Yasmin, participar com perguntas. ó, Yasmin, faz o seguinte, para você saber o saldo do seu amor próprio, se pergunte, se responda, o que você tem feito por si? E você também que está nos escutando, o que você tem feito por si todos os dias? Você acorda com carinho, você olha no espelho e se abraça, você escolhe uma roupa confortável para você, você se preocupa mais em se agradar do que agradar os outros, você escolhe o que você vai colocar dentro do seu corpo. Isso serve para alimentos, isso serve para medicamentos e isso serve para sexo também. Você presta atenção nas companhias, nas pessoas que você escolhe para estarem na sua vida, nas atividades que você escolhe para fazer. As minhas escolhas, quanto mais construtivas e positivas, alimentam um ciclo benéfico para a minha vida, mostrando o quanto o amor por mim é fundamental. Eu me amo quando eu faço escolhas certeiras, cuidadosas e amorosas para a minha jornada aqui nesse mundo. Agora a relação do se amar com resgates. Às Isso. vezes são necessários, Pamela? Você sabe que a gente precisa olhar a nossa história de vida e ver muito do que aconteceu e resgates importantes que eu preciso fazer. Tem momentos que a gente vai se pegar um pouco perdido de si. Isso não é algo muito difícil, né? Às vezes a gente passa umas situações tão complicadas, né? Pode ser um trauma importante, uma separação, pode ser alguma coisa, uma doença, alguma situação na vida marcante, né? Perde um emprego, vive uma crise econômica absurda, um término relacional ali que fere demais, e a gente fica meio perdido de si. A gente se vê despersonalizado, a gente pode estar adoecido, inclusive, psiquicamente, com uma depressão, transtorno de ansiedade. E eu gosto muito de falar de resgates. Eu acho que quando a gente se pega assim, precisamos começar um processo que inicia mentalmente, que é quando eu me conscientizo do que está acontecendo comigo, e eu começo a mentalmente voltar aonde será que eu me larguei, né? Onde será? Ah, mas é rápido isso? Não. Pode ser que você feche os olhos e se lembre, pode ser que você precise de vários momentos pensando, até você se lembrar onde você se largou. Mas como eu vou saber onde eu me larguei? Primeiro você vai entender aonde você esteve. Aonde foi bom. Quando você está numa fase da vida que todo dia está muito ruim, você não se reconhece no trabalho, você não se reconhece com a pessoa que você está, você não se reconhece no corpo que você está, possivelmente você se largou em algum lugar. E quando eu falo você se largou, não é para você se culpar por isso, mas para você se responsabilizar das suas escolhas e para você entender que você consegue mudar isso quando você faz o seu próprio resgate. A gente sempre pode se buscar onde foi que a gente se deixou e se trazer de volta. Isso é muito importante. Aonde será que eu me deixei? Eu vou lá, vou me pegar e vou me trazer de volta. Porque eu quero estar comigo. Eu quero estar no meu prumo. E aí a gente chega nas ressignificações. Tem até uma pergunta, eu vou procurar aqui enquanto você estiver falando, Pamela, porque a gente fala bastante em ressignificar, e aí pediram um exemplo prático da ressignificação, para já tentar colocar isso em andamento, não sei, ou para entender melhor esse conceito. Então, vamos lá. Ressignificar. A ressignificação é um termo que, como o nome já diz, é quando a gente consegue dar um novo significado para algo que já tem um registro de algum significado que nós demos. Então, imagine as feridas, os machucadinhos que a gente tenha, físicos, né? Vamos pensar aí, você pode olhar pro teu corpinho, você vai achar um arranhadinho, uma feridinha, uma bolha, um hematoma. Esses são os machucados físicos que a gente vê e a gente acompanha essa cura, né? O machucadinho tá lá, sangra, ele seca, ou então ele tá roxinho, daqui a pouco ele tá mais vermelhinho, daqui a pouco ele some. Eu consigo ver as minhas feridinhas físicas, né? Mas existem muitas feridas que são psíquicas, existem feridas que são emocionais, existem machucadinhos ali que aconteceram ao longo da nossa história e que fazem com que hoje tudo isso se reflita
em prejuízos importantes da nossa forma de se perceber e de perceber o mundo, de se posicionar na vida, né? Então, às vezes eu tenho dificuldade de acreditar em mim, às vezes eu sempre me sinto rejeitada, eu não consigo me achar bonita, eu tenho uma mágoa absurda em relação ao meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, alguma coisa que ficou mal resolvida na minha história, eu tenho uma experiência com a minha adoção que foi muito difícil, ou então com a sexualidade quando eu perdi minha virgindade. As feridinhas aí, eu acho que situações que foram difíceis, feridaças ou feridinhas durante o decorrer da minha vida. E aí a ressignificação é uma possibilidade, né? Eu falo que é um recurso psíquico, um recurso da mente que nós temos para hoje, no momento que nós estamos aqui em outro momento, adultos, nós conseguirmos visitar algumas situações que tenham um significado, que nos remeta a dor, sofrimento, algum prejuízo, e nós conseguimos então elaborar essa situação, olhar com o olhar de agora, desenvolvendo recursos, habilitando possibilidades para dar um novo significado para isso. A gente não consegue mudar passado, né? Eu, pelo menos, não consigo. Gostaria de ser mágica, varinha de condão. Nossa, tem hora que eu olho algumas histórias de clientes meus queridos que eu tenho vontade de tirar com a mão e jogar bem para longe. Ah, isso aqui não, né? Pá! Adoraria poder fazer isso. Não, isso aqui não precisava até... Não, não queria. Mas, na verdade, nós não temos esse poder. Eu, pelo menos, Sabe não que tenho. tem uma série que é bastante conhecida, que é Black Mirror, e tem um episódio que eu acho que chama, inclusive, The Grain, que eles, enfim, é um advento, né? Black Mirror é uma coisa meio futurista, assim, e aí eles inventam como um microchip que as pessoas usam, e com esse microchip, elas conseguem, por exemplo, deletar memórias. Fazer exatamente isso que você está dizendo. Então, por exemplo, uma ex-namorada, você pode deletar da sua vida. Alguma coisa que você, por exemplo, sei lá, você bateu o carro por culpa sua, você pode deletar essa memória. E aí Nossa. é muito as implicações disso, enfim, só É. assistindo mesmo para ver, mas tem coisas loucas do tipo, na entrevista de emprego, eles dizem assim: podemos revisitar os seus últimos 24 meses, sabe assim? Tem muitas edições, Olha que interessante. sabe assim? Sabe que Porque lembrou? O Clique, lembra aquele filme? O é, Clique. também. Né? Então, assim, gente, não existe. E mesmo se existisse, acho que traria uma série de novos probleminhas também, né? Não tem jeito, não tem como Porque, não lidar. lógico, eu falei num ponto de vista afetivo, né? A vontade. Sim. Eu tô com uma cliente querida que eu gosto muito demais, né? Que eu acho que eu já passei daquela fase que a gente não pode falar que gosta do cliente, né? Eu, durante muitos anos, né? Tem que manter. Claro que eu mantenho, mas, nossa, eu tenho um carinho gigante por todos que estão comigo hoje. Muito engraçado isso. E eu penso às vezes, eu falo, nossa, eu não falo isso pra ela, mas eu penso, nossa, que vontade de tirar ali com a mão, sabe? A dor. Mas por outro lado, eu acho que as dores que nós vivemos, né, as situações dificílimas que a gente passe, elas também desencadeiam tantos recursos importantes na gente, né? Eu acho que, claro que não justifica, eu acho que tem pessoas que têm feridas aí gravíssimas na história. Para essas eu gostaria, assim, que a varinha de condão existisse, que essa possibilidade de edição acontecesse. Mas eu não vou negar também que eu acho que essas pessoas, elas se fortalecem de uma maneira que é impressionante, assim. Capacidade de viver a resiliência, as pessoas que adoecem, né? Você olha e fala assim, nossa, mas essa criança tinha que adoecer, meu Deus. Não, né? Mas, ao mesmo tempo, quando ela vai crescendo, se tornam crianças tão especiais na forma de perceber o mundo, né? Então, eu acho que as pancadas da vida, elas são muito transformadoras. E o ressignificar é isso, é quando eu olho para aquela situação com os olhos de agora, podendo dar um novo significado para aquilo que tem acontecido. De novo, isso não é inocentar situações ali que foram drásticas, né? Mas é conseguir trazer um novo olhar para algo que talvez te perturbe e te assombre tanto.
Logicamente que eu suspeita, como sou, digo que a ressignificação através de um processo terapêutico é o ideal, né? Eu sou psicóloga, eu acho que a ressignificação ela acontece num bom processo de terapia. Mas eu também não acho que uma pessoa que não possa nesse momento fazer, não queira, também não tenha a possibilidade de ir à sua maneira, do seu ritmo, dando novos significados para aquilo que tenha vivido. Eu acho que uma coisa não anula a outra, tá? Eu acho que terapia é para todos, eu acho que é muito importante, mas nós podemos sim já começar a aquecer as nossas turbinas, tentando dar novos significados para aquilo que nós vivemos no passado e que nos fira. Por quê? Porque existem muitas pessoas que passam toda uma vida reclamando das mesmas coisas, se vitimizando por alguma coisa que tinha acontecido, ou então presas em algum fato que tenha ocorrido. Isso não quer dizer que não tenha sido grave. A questão não é ter razão ou não de falar sobre algo que foi ruim, porque a razão aqui é o que menos importa. O que mais importa é a sua libertação, é você poder progredir, é você conseguir se sentir sem as amarras em alguma coisa que esteja empatando a sua produtividade, a sua capacidade de crescer profissionalmente, o seu sucesso, seja na esfera que for, né? Você conseguir se relacionar com mais qualidade, você poder se entregar numa relação amorosa, viver a sexualidade como você merece, ter a sua família, enfim, fazer o seu caminho. Agora, amores, chegamos em amar. Vamos começar então pelas diferentes formas de amar. Tem Pois muitas, é. Pamela. Muitas. Se amar é a base, né? E amar é o exercício. Amar eu vejo como uma troca, né? No momento que eu estou amando. Só que a maneira que eu amo, ela vem de acordo com o que eu entendi que é o amor, né? Eu vou amar alguém, né? De repente você fala, nossa, eu amo muito essa pessoa. E aí a maneira que você age com ela, como você encara, o que você faz pra ela e por ela, é como você se sente amado, né? A gente costuma amar como a gente se sente amado. Então são várias linguagens do amor. A gente até falou do livro aqui, né, do Gary Chapman, as 5 linguagens do amor, que eu acho que conta muito sobre a forma de amar. E eu acho que abre uma possibilidade das pessoas se consultarem como elas amam, né? E como elas direcionam esse amor para as pessoas. Existem pessoas que falam assim: ah, eu amo, mas eu não demonstro. Ah, eu gosto muito, mas eu não demonstro. Eu lembro que a minha avó materna, eu sempre soube que ela me amava, né? Falecida, mas eu sempre soube que ela me amava muito. Mas quando ela tava comigo, ela era mais secona, assim. Eu lembro que eu pegava ela no colo, fazia cosquinha, porque sempre fui assim, mas ela era durona, assim, né? E pros outros ela falava, ai, minha neta é bonita, minha neta é tão carinhosa, minha neta é tal. Eu falava, vó, fala pra mim, vó, fala pra mim. Eu falava assim. Você fala pros outros, não fala pra mim? E era o jeito dela. E eu acho que muitas vezes as nossas formas de amor, quando elas não passam pelo nosso conhecimento, pela nossa percepção, eu acho que a gente pode, de repente, acabar deixando de transbordar esse amor e deixando de receber esse amor em dobro, em triplo, infinitamente. O amor, ele fica mais comedido, né? Ele fica um amor mais tímido. E eu acho que reconhecer a forma que se ama e perceber como será que eu posso demonstrar mais, né? Como será que eu posso falar com mais liberdade desse amor é muito importante. E também esse amor que a gente recebe, né, Pamela, às vezes não é o tipo de amor que a gente entende como amor. E para outra pessoa mas também às vezes para a gente não é suficiente, né? Porque ainda tem isso, gente, ainda é duas pessoas, É, não é só você, né? Então tem o outro. Bom, eu sei amar assim. Aí você tá lá amando do seu jeito e o outro fala: ah, não, isso não é amar. Para mim, é. amar, peraí, tem esse outro negocinho aqui. Você sabe que meu pai tinha uma namorada, né? Casou, enfim, na época. E ela era uma pessoa bem ligada em dar presentes, né? E para ela, a forma de demonstrar amor era dando presentes. E ela era assim.
E aí ela dava muitos presentes. E às vezes ela vinha pra mim e me dava presentes, umas bolsas caríssimas e tal. E aí eu ficava assim e muitas vezes eu falava, não precisa, eu não ficava com presente. Várias vezes, ela falava, vou viajar, posso trazer uma coisa pra você? Aí eu falava assim, falava não. E eu muitas vezes não. E uma vez meu pai virou pra mim e falou assim, escuta, você tá muito mal educada. Porque ela tá querendo trazer um presente pra você e você não quer receber. E eu falei, mas pai, quando eu digo que não precisa, é quando eu digo que ela já me basta, né? Tá junto com vocês aqui. A minha forma de amor é essa. Então, olha que interessante. A forma dela de amar era dar coisas. E a minha forma de amor, como sempre foi, é estar. Eu sou muito de estar, de sentir, de demonstrar, né? O meu é muito mais vivencial do que no físico, de dar coisas, assim. O dar coisas... Eu não sou muito ligada em presente, assim. Às vezes as pessoas me dão presente, eu gosto, né? Agora com essa venda do livro lá no escritório, quem tá em São Paulo vai lá, todo mundo tem me deixado um presente. Eu adoro, eu sei do carinho. Mas eu fico mais feliz pelo movimento de me darem do que seja o presente, sabe? Eu não sou muito ligada em Pela coisas. lembrança do que exatamente pelo objeto. Isso. Mas isso é o meu caráter, é o meu jeito de ser. Sempre foi assim. Então, a gente precisa observar bastante, porque às vezes você agride o outro, né? Quando você não enxerga o jeito do outro de amar, você às vezes até deixa de se sentir amado, né? Então, é legal enxergar, como eu falo muito dos casais, né? Às vezes, um cara, ele quer transar com você o tempo inteiro, não é só porque, ele me vê como objeto tal. Às vezes é essa forma que ele se sente amado, é assim que ele se sente validado, é assim que ele se sente percebido e desejado. Às vezes o outro só quer que você sente do lado dele e veja um filme, ou então um jogo, ou então uma série, ou então vá com você ali na esquina tomar um sorvete. Às vezes tua amiga só quer que você ligue uma vez por semana e diga tá viva, e aí ela vai se sentir amada. Então a gente começar a ampliar um pouco mais, né, enxergar um pouco mais como essas pessoas demonstram, é muito importante. Os modelos que nós temos de amor, o jeito que papai demonstrava, que mamãe demonstrava, passa sempre a ser o nosso parâmetro. Eu falo que modelos são curiosos porque a gente pode reproduzir tanto exatamente igual, né? Então, assim, a gente faz igualzinho mamãe fazia, igualzinho papai fazia, ou então a gente faz o oposto. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu faço exatamente o oposto, então não foi modelo. Eu falo, foi sim, né? É como, por exemplo, o filho do cara que era alcoolista, né? Então, assim, o pai era viciado em álcool e o cara não bebe nada, zero. Não bebe nenhum drink lá, nem pra brindar. Mas nossa, nem parece o pai. Na verdade, ele segue o modelo. Só que ele segue exatamente o oposto. Uhum. Olha aí, agora. Tô vendo aqui nos nossos itens uma pergunta que eu acho que muita gente quer saber. Se amar é um exercício, e sendo um exercício, temos que exercitar isso. Como exercitar? Eu quero falar essa pergunta que era outra lá, que eu gostei pra caramba, da Andrea, que ela fala, eu acho que não sei amar, não. Eu sempre queimo a largada. Tô rindo, mas é de nervoso. Depois eu vou responder essa aí que eu gostei. Já vou preparar aqui, eu ó. Eu adorei. A da Andrea tá muito boa. Mas amar é exercício e eu quero que todo mundo... Quero, né? Quero é um desejo. Faz quem quer. Todo mundo comece agora. Porque imagina que legal todo mundo que escutar esse podcast praticar esse exercício, como a gente vai se amar mais e vai ter mais amor no mundo. Às vezes você falar isso parece tão piegas, né? Ai, nossa, mais amor no mundo. Gente, o amor, ele muda tudo. O amor, ele torna o mundo mais doce. O amor, ele é o combustível para todas as outras virtudes. É com amor que você se torna mais resiliente, é com amor que você se torna mais empático, é com amor que você tem mais esperança, é com amor que você tem mais coragem, é o amor que movimenta a fé. O amor move o mundo. Então, quando eu me amo, eu me posiciono de uma forma mais amorosa na vida, mais leve. Eu consigo me considerar mais e quando eu me considero, eu naturalmente acabo te considerando. Porque nós espelhamos o tempo inteiro. As pessoas que são mais amarguradas no mundo são as pessoas que estão mais envenenadas com elas mesmas.
A agressividade que alguém coloca na vida é que tem em si. Eu nunca dou nada que não tenha dentro de mim. A pessoa que é agressiva numa conversa, num discurso, numa situação, ela não é com o outro. Ela é isso. Isso tá nela. A pessoa que se poupa numa determinada situação, que pode ser encarada pelo outro de que, nossa, não falou nada, você não brigou, você tinha, sei o quê, é a pessoa que talvez se amou tanto que ela simplesmente percebeu que aquela situação era tão descabida para ela que ela se preserva e se poupa. Existe uma diferença importante entre se preservar, se poupar e não se posicionar e não colocar limites. Tem uma diferença importante, tá? Você ter sabedoria na hora de calar e na hora de falar também é se poupar, tá? Então, o amor, eu acho que tem alguns pontos que são bases para você exercitar. Para se amar, exercite seus limites. Reconheça os seus limites de aceitação. Eu digo sobre os nossos contornos. Até onde nós vamos, até onde é o meu mundo e até onde é o mundo do outro. Até onde eu deixo o outro tocar e acessar o meu mundo. Perceba a sua tolerância. Equilibre. Não esgarce. A gente não tem que aguentar nada que nos fira. Mas nós podemos sim persistir naquilo que nos interessa e que principalmente dependa de nós. Ter discernimento do livre-arbítrio do outro e lutar quando depende dos nossos esforços, mas respeitar quando a parcela do outro não tem a mesma potência do seu interesse naquilo que vocês gostariam em comum. Se amar é se aceitar, é entender as suas virtudes, reconhecer os seus limites e se empenhar naquilo que você deseja melhorar. Se amar é não se comparar às pessoas, porque não tem ninguém igual a você, que você é único, única no mundo, com as suas particularidades, com a sua história, com as suas características peculiares. Se amar é olhar para as suas lutas e se abraçar com respaldo, com acolhimento, com carinho. Se amar é um exercício diário de olhar para si, reconhecer os seus feitos, se orgulhar dos seus esforços, seu empenho e se estimular para sempre continuar a caminhar naquilo que aponta o teu propósito. Olha, vou ler aqui umas mensagens. Fernando Peixeiro, amor nunca é demais. E Que aí, lindo! aqui a pergunta que você queria, Pamela. Então A manda, brasa. Andréia Ávila, eu acho que não sei amar, não. Eu sempre queimo a largada e risadas aqui. Tô rindo, mas é de nervoso. E já vou dizer que temos mais gente nesse time. A Shirley Souza já botou um arroba aqui na nossa live para Andréia. A hashtag Tamo Junto, amiga. Você sabe que o queimar largada, para mim, vem uma associação com ansiedade, né? Quantas vezes nós queremos tanto que nós acabamos demonstrando demais, fazendo demais, falando demais. Mas, na verdade, se você olhar minuciosamente, não sei se é a largada que você queimou. Talvez você demonstrou para quem não aguenta. Talvez você tinha muito amor para quem não suporta. E eu acho que é o contrário. Eu acho que a situação não decolou e não continuou porque ali não te cabia. Porque quando você tiver com alguém que realmente vibre na mesma sintonia que você pode queimar a largada que for. Você pode falar o quanto você é apaixonada, doido, o quanto você quer. Você pode transar no primeiro encontro, que vai rolar. Porque amor não tem regra. Mas acontece com algumas pessoas você não ter tanto espaço para amar dentro da tua potência. Porque aquela pessoa, ela percebe o amor, entende o amor de um jeito diferente que o teu. Aí a gente entrou aqui
nesse segmento do quem escolhemos para amar, né? Tem Boa, muita boa. gente que fala de um tal de dedo podre aí, eu não sei se existe, se é lenda urbana. Você sabe que as nossas escolhas amorosas dizem muito sobre nós, né? Eu acho que a gente pode olhar um pouco sobre quem a gente se relaciona e a gente pode olhar quem já nos relacionamos e principalmente quais são os amores que mais nos mobilizam na nossa história. E então entenderemos muito sobre a nossa capacidade de se amar e ser amado, com toda certeza. Você pode olhar em alguns momentos da tua vida e perceber como o amor te assustava e como o desafio te excitava. Em outros momentos você pode perceber como um amor calmo e tranquilo passou a ser bem-vindo para você. Às vezes você olha no passado e diz: como que eu não valorizei aquilo que eu vivia? Meu Deus, que absurdo e tal. Porque naquele momento a tua imaturidade buscava mais a autoafirmação do que a vivência de um amor gostoso, tranquilo, pacífico. Então, as escolhas amorosas, elas estão bastante baseadas no amor que eu tenho por mim. Quanto mais eu gosto de mim, mais eu aceito que alguém goste de mim. Quanto menos eu gosto de mim, quanto mais dúvida que eu tenho sobre mim, menos eu vou conseguir reconhecer e me apropriar de um amor que seja direcionado a mim. Quando eu me incomodo muito que alguém me ama demais, ai, demonstra muito, ai, é muito meloso, ai, tá toda hora, tal, e eu fico querendo quem não gosta, é porque o maior problema não são os outros, mas o amor que falta eu desenvolver dentro de mim. A maioria das pessoas confundem desafio com amor. Acham que amam aquele que não quer, que não pode, que não vai, que não rola. Mas, na verdade, elas ainda não conseguiram entender que o que falta é o amor por elas mesmas. Chegou a hora da gente falar do que a gente quer, hein? Ser amado, amores. Quem é que não quer? Mas tá todo mundo pronto para receber o amor, Pamela? Não. Eu acho que todo mundo tem o direito de amar e ser amado. Mas esse direito, quem dá é você. Agora, quando eu não me amo, eu não me permito ser amado. Eu vou ficar uma vida inteira em relações problemáticas, difíceis, deficitárias, atrapalhadas, instáveis. Não vou entender, ai, vou achar que é fissura, que é vício, e eu sofro daqui, sofro acolá. A grande maioria se distrai com esses sofrimentos e desilusões amorosas. Agora, quando eu gosto de mim, me amo, me compreendo, paro de projetar no outro o que eu preciso fazer por mim, paro de jogar para o outro o que eu tenho que ter aqui dentro. Quando eu finalmente coloco que eu vou me amar, eu vou me respeitar, eu quero a paz, como diz a música, a paz de um amor tranquilo, porque quando eu tenho essa sensação gostosa, quando eu estabilizo isso dentro de mim, quando eu me respaldo e eu entendo que o amor construtivo é aquele que sim, vai me trazer muita coisa boa, vai agregar muito na minha vida, aí eu me abro e me permito, sim, e mergulho, e me entrego no amor que me recebe, que vem, que acontece, que é recíproco. Caso contrário, eu vou sempre me entregar aquilo que não tem. Eu mergulho fundo, mas em piscina rasa. Aí eu quebro a minha cabeça no azulejo, né? Agora, o segredo é se amar bastante, porque o respaldo que eu faço em mim se reflete na escolha do outro. Eu só consigo olhar um amor tranquilo, gostoso, saudável, quando eu já me amo o suficiente para valorizar e entrar naquela que os semelhantes ali vão se atrair, né? E não os opostos. Eu falo que mude dos opostos se atraem para os dispostos se atraem, né? O oposto cutuca a tua sombra. O disposto faz bem para tua alma. E aí tem aqueles pacotes indesejados, né? Quem não Sim, tem? com Medos, certeza, com bloqueio. certeza. Essa história da fantasia, né, Pamela? Eu acho que a gente Nossa. viu uma era onde antes era o amor platônico, né? Agora com essa coisa de rede social, likes ao léu, mensagens, enfim, que, né, não são encontros. É, Acho que esse mundo da fantasia voltou forte, não? muito. Eu acho engraçado que
muitas pessoas falam que o romantismo saiu de moda, né? Porque o romantismo ele tem um pé no machismo, né? Aí é um tema muito grande. Mas o romantismo tem um pezinho no machismo, a gente sabe. E aí, pra gente conseguir separar o joio do trigo, ó, vai dar uma suadeira aqui. Mas, na verdade, essa história das redes sociais dá um espaço para idealizações e fantasias absurdo. Primeiro que a maioria das fotos são editadas, assim como as mensagens são editadas também. A espontaneidade, ela é meio brifada, ela é meio estratégica, então a gente fica sem aquele olho no olho, né? Aquilo que acontece de fato. Então fica tudo muito planejado, né? Fica tudo muito editável. Então a gente dá espaço para muitas expectativas forjadas mentalmente em algo que parece que sempre vai acontecer, mas nunca acontece de fato. Você tem pessoas se relacionando à distância num número absurdo. Nunca se teve tantos relacionamentos à distância. Assim como eu acredito muito na relação quando dois querem, não importando onde estejam, eu também acho que as relações à distância, elas dão espaço para muitas fantasias. E também muitos bloqueios que uma vez quando você encontre, você vai conhecer de fato e vai conviver com aquela pessoa, e aí talvez algumas frustrações venham assim de um jeito bastante avassalador. Então, é nesse momento que a gente precisa negociar um pouco como é importante a gente desenvolver a habilidade da convivência, uma vez que a gente quer viver um relacionamento saudável ali. Não são poucas as vezes que os meus medos, eles me impedem da entrega, que os meus bloqueios em função de traumas e algo que eu tenha vivido me atrapalhem muito na percepção do outro e da possibilidade de eu mergulhar na relação. Eu perdi a conta de casos que eu atendi no meu consultório, de pessoas que não conseguiam compreender o porquê das relações não deslancharem. Então elas queriam, elas desejavam, elas tinham a vontade do relacionamento acontecer, mas quando começava a relação, tava legal, conquista, momento gostoso, e na hora que tava entrando ali na fase que eu falo que tem a conquista, né? Depois você entra no momento mais estável, que você passa pela manutenção. E na hora que entrava nessa estabilidade na manutenção, parecia que perdia a graça, perdia o viço. E aí o indivíduo não aguentava e sabotava a relação, né? Ou então começava uma relação, era tão legal, estava sendo tão gostoso, estava sendo tão amado que o indivíduo nem se reconhecia, começava a ficar mais agressivo, mais cruel. Existem várias pessoas, isso é um tema bom para live, se topar a gente fala, que são pessoas que se tornam cruéis quando elas se sentem amadas. Você fala, nossa, mas por quê? Ela é ruim? Não, ela tem tanta dificuldade de lidar com essa sensação de amar e ser amado, dá tanto medo do abandono, medo da frustração, isso briga tanto com as crenças internalizadas, né? Isso é algo que foi tão desejado lá no passado e tão frustrado pelas experiências que o indivíduo, por sobrevivência, se sabota. Aí começa a achar que o parceiro tem bafo, começa a achar que o parceiro é chato, começa a achar que é pegajoso, vê defeito onde não tem. Isso é tão comum. Aí você fala, nossa, mas tava tão gostoso, você tava tão feliz com fulano. Ai, não sei, ai, começou a ficar com um cheiro estranho. Ai, o sexo tava insuportável. Ai, não aguentava mais, fiquei com nojo e tal. Que são as sensações que são desenvolvidas, porque eu falo que é o lado animal do ser humano, né? E aí ele começa a fazer o quê? Repelir. Por que ele repele? Porque é ruim? Não. Porque ser amado, para quem nunca conseguiu sentir esse amor de verdade, pode ser uma ameaça. Bom, gente, queria conversar mais 10 milhões de horas, porque hoje foi tipo um batidão do amor aqui, hein? A gente passou por tantos assuntos, por tantas coisas, e eu acho que tem muito mais no livro da Pamela, mas sempre tem uma fala final aqui, né, que a gente faz. E um dos itens hoje da conversa, para fechar aqui esse ser amado, é o merecimento. E eu acho que todo mundo realmente, como a Pamela disse, merece ser amado, né? Se amar e ser amado. Então, eu queria que a Pamela falasse sobre o merecimento para vocês que estão ouvindo a gente,
para fecharmos hoje essa conversa sobre esse primeiro livro, essa realização da Pamela com esses textos para vocês. Então, vamos ouvir um pouco Pamela Magalhães sobre merecimento. Bom, a fala final agora vai ser sobre merecimento, fazendo também uma busca e um resgate desses 3 pontos que eu trago com muito amor nesse livro. Que você se ame sem precisar que ninguém te conte o quanto é difícil, fácil te amar. Que você se ame tendo a certeza que esse amor você merece. Que você se ame e receba esse amor que você tanto procura fora. Que você se ame se aceitando em todas as suas partes, por dentro, por fora, do lado, de baixo para cima, do avesso. Que você se ame resgatando a sua história, cada parte dela, ressignificando tudo o que for necessário, perdoando o que tiver que ser perdoado, libertando o que tiver que ser liberto, entendendo e aceitando, mesmo não gostando, mas permitindo a fluidez da sua história, porque você merece. O merecimento quem dá somos nós. Eu digo o que mereço na minha vida. Eu me conto o amor que mereço em mim. Eu que deixo entrar, ficar ou barro bem ali na porta do meu coração o que não venha para acrescentar ou agregar na minha vida. Eu que estabeleço os limites da minha aceitação. Eu delineo a minha segurança. Eu que percebo o que eu quero mais na minha vida e o que eu não quero nunca mais. Eu conto para mim o que eu sou. Eu posso sempre escolher o que continua no meu dia a dia, o que pode ser um hábito para minha vida e o que agora eu quero extinguir daquilo que em algum momento eu acreditei que precisasse fazer parte. Se ame, que é a base de tudo. Ame exercitando dar e receber a verdade que há em você e se permita ser amado com todo o amor que você merece e que nutra a sua alma e a sua essência. Porque é de amor que você precisa. E você veio a esse mundo para amar e ser amado. Gostaram? Até desliguei meu microfone para ficar só a voz da Pamela. Fui buscando aqui na nossa live comentários de tanta gente que participou da gravação desse podcast. Queria agradecer aqui a Letícia Ramos, Rosiane Boldrin, Cecília Chaves, Adriane Maia, Luciana Sá Martins de Souza. Teve muita gente me mandando parabéns. Obrigada, gente. Que incrível receber aqui os parabéns durante essa gravação. Yasmin Vargas Hofmeister. Ai, gente, teve muita participação mesmo hoje na gravação do Coração Peludo. Se você tem interesse em colocar a sua história, a sua pergunta e participar com a gente, toda quinta-feira, 17 horas, em youtube.com/As Dicas de Vida. Hoje a gente falou desse livro, esse livro especial, o primeiro livro da Pamela Magalhães, Se Amar, Amar e Ser Amado. Se você quer um livro, está desesperado, já foi a livrarias e não encontrou, é só escrever para eventos@pamelamagalhães.com.br para garantir o seu, né, Pamela? Olha só, eu quero agradecer para todo mundo que estava aqui, para quem escutou, né, agora o podcast. Lembrar, o livro está disponível também no meu site. A gente teve uma surpresa muito boa, que um movimento absurdo quando eu lancei essa sexta. E aí o meu site não aguentou, a gente está tentando estruturar o site de novo. Tá então, mais acessado que o site do... Eu fiquei sei lá, do PRF.
das eleições. Não, menina, fiquei doida aqui, mas eu quero que todo mundo que comprou o livro fique tranquilo, minha equipe está entrando em contato um a um, vai ser enviado. Quem tentar entrar no site pamelamagalhães.com.br conseguir, maravilha, o livro vai chegar em todo o Brasil. Quem não conseguir, fica tranquilo, qualquer coisa manda um e-mail no eventos@pamelamagalhães.com.br. O livro está sendo vendido também pela Amazon, só que parece que esgotou tudo nas primeiras horas, então eles estão pedindo mais, então vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas aqui em eventos@pamelamagalhães ou no meu site, você já consegue o livro mais rápido. Tô muito, muito contente, viu? Beijo. Maravilha. Para todo Parabéns. mundo e parabéns para essa mulher. Parabéns pra você, gente. Olha, plantar uma árvore, escrever um livro, né? São as metas. A Pamela agora já tem esse livro, gente. Que maravilhoso. Muito contente, muito contente. Mas eu quero te dar parabéns de novo. Eu já falei no meio do podcast, falo de novo. Parabéns, minha querida. Um novo ciclo de muita luz, felicidade. Para quem só te conhece assim, né, aí te ouvindo, recebendo teu conteúdo, talvez sinta, mas aqui eu só tô reafirmando a pessoa especial, de verdade, humana, sensível, inteligentíssima, comprometida que você é, viu? Sinta-se muito abraçada. Nossa, recebi esse amor. Acho que esse também é o meu jeito de amar, Pamela, porque eu tô muito me sentindo amada, mais do que qualquer presente que alguém possa me enviar, que isso realmente não tem como medir valor, ouvir coisas assim tão genuínas, eu fico até emocionada. Ah, meu Deus, gente, olha, e se você ficou emocionado, gostou do podcast, quer conversar mais, quer trazer a sua história, quer sugerir um tema, a gente tá lá no Instagram, prontinhas para receber a mensagem de vocês. Eu sou @paulinhacarvalhojp e a Pamela também por lá, tem lives, tem outros textos, né, Pamela? É isso aí, eu tô no @psipamela, PSI Pamela, vai ser um prazer ter você lá comigo, segundona, toda segunda, live terapia, 19h30. Muitíssimo obrigada. Vou praticar agora o meu amor por mim. Vou me olhar nesse espelho aqui em casa e vou me amar um pouquinho hoje. Sim. Recomendo mesmo para vocês. Obrigada, Pamela. Até a semana que vem. Beijo, parabéns. Beijo para todo mundo.